Lembro-me das cartas, cartões e mensagens profundamente comoventes que tantos de vocês enviaram para mim e minha esposa. Os corredores do poder raramente mudam de mãos sem cerimônia, mas este momento se desenrolou em sussurros e portas fechadas. Enquanto o mundo assistia aos deveres reais de rotina, o rei Charles silenciosamente fez um movimento que ninguém esperava. Um movimento que reescreveu a história da noite para o dia. Sem abdicação pública, sem discurso pomposo, apenas uma transferência discreta que colocou Guilherme firmemente no centro da coroa. Então, por que foi feito em segredo? O que forçou tamanha urgência e por quanto tempo essa mudança oculta se desenrolou por trás dos muros do palácio? Despercebida? O decreto da meia-noite. Antes que a primeira luz da aurora tocasse o horizonte de Londres, uma decisão histórica foi tomada silenciosamente dentro dos muros do Palácio de Buckingham. Uma decisão que alteraria para sempre o curso da monarquia britânica. O rei Charles III, enfrentando o crescente peso da idade, deveres implacáveis e uma crise de saúde oculta, Mass Crescent, assinou um decreto secreto concedendo ao príncipe William as verdadeiras rédeas do poder. Não houve anúncio público, votação no parlamento nem abdicação cerimonial. O ato foi invisível para o mundo, mas suas consequências foram monumentais. Quando a cidade voltou à vida, quando os londrinos caminhavam pelas ruas alheios ao drama que se desenrolava poucas horas antes, o reino já havia mudado de mãos. William, o herdeiro que há muito se preparava para o trono, agora governava o país de fato. A transferência não foi uma mera mudança de título ou um gesto simbólico. Foi uma manobra cuidadosamente calculada, silenciosa e deliberada para garantir a estabilidade da monarquia e, ao mesmo tempo, proteger o rei do peso esmagador das responsabilidades que começavam a sobrecarregá-lo. A assinatura ocorreu poucos minutos antes da meia-noite nos aposentos privados do rei, uma sala repleta de história, forrada com retratos de ancestrais que também enfrentaram decisões monumentais. Mais cedo naquela noite, Carlos havia convocado uma reunião secreta de emergência apenas com seus conselheiros mais confiáveis. Cada palavra dita, cada gesto feito, foi deliberado. Não havia assistentes, nem funcionários, nem registros formais. Nada que pudesse aparecer posteriormente em qualquer agenda ou arquivo oficial. Era uma reunião planejada para existir apenas nas sombras. Um teatro privado onde o destino da monarquia seria silenciosamente reescrito. As mãos de Charles tremeram levemente enquanto ele colocava a caneta sobre o pergaminho, mas seus olhos refletiam uma perspicácia que desmentia o cansaço. Ele compreendeu a importância do momento. A coroa em si não havia caído, não havia sido entregue, mas o fardo, as exigências implacáveis do dia a dia de governar, os deveres cerimoniais, as pressões políticas, haviam sido agora passados para a próxima geração. William lidaria com as audiências com chefes de Estado, aprovaria nomeações militares e navegaria pelas nuances da governança, enquanto Charles manteria o título e a presença cerimonial de rei. Na prática, a monarquia adaptou-se à realidade. A velha guarda permaneceria como figura simbólica, enquanto o futuro avançaria em ação. Foi uma decisão que exigiu coragem, visão de futuro e a disposição de flexibilizar a tradição sem rompê-la completamente. Num palácio habituado à pompa, ao protocolo e à visibilidade pública, este ato discreto de transferência foi revolucionário. Não houve anúncios, não celebrações, nem multidões que o testemunhassem. No entanto, as implicações foram profundas. Com o amanhecer, os primeiros raios de sol iluminaram Londres e o príncipe William deixou de ser apenas o herdeiro. Ele havia assumido silenciosamente as rédeas do reino, trilhando o destino para o qual seu pai o preparara há tempos. A coroa em si não havia caído de seu pedestal, mas seu peso agora repousava com mais força sobre os ombros de William. Nas sombras da noite, a história se desenrolou silenciosamente, e a monarquia, atemporal, porém sempre frágil, deu seu primeiro passo rumo a uma nova era. O rei Charles teria transferido o governo da Inglaterra para seu filho, o príncipe William, em uma manobra histórica e sem precedentes. Mas o que desencadeou essa repentina mudança de poder, e ela é legalmente justificada? Agora, vamos analisar por que o rei não podia mais governar. À beira do colapso. Poucas horas antes, o rei Carlos III havia oferecido uma longa e meticulosa recepção diplomática a altos líderes de toda a Commonwealth. A sala estava repleta de sorrisos impecáveis, apertos de mão cordiais e palavras cuidadosamente escolhidas. O teatro familiar da realeza e da arte de governar. No entanto, assim que as pesadas portas de carvalho se fecharam atrás do último convidado, a fachada de compostura desapareceu.
Charles cambaleou ligeiramente, agarrando-se à borda de uma mesa para se apoiar. Uma onda repentina de tontura o atingiu, sua respiração tornou-se irregular e ofegante, e seu coração batia forte em rajadas erráticas, como se anunciasse um colapso iminente. A equipe médica, que já estava de prontidão em uma sala reservada próxima, entrou em ação imediatamente. Seus movimentos foram calmos, precisos e firmes. O profissionalismo atingiu um nível de eficiência quase fria. Os sinais vitais foram verificados, as respostas neurológicas examinadas e, em poucos minutos, exames cerebrais urgentes foram analisados. O diagnóstico era sombrio e inevitável. A exaustão vascular havia atingido um limiar crítico. A pressão sobre seu sistema circulatório, combinada com semanas de tarefas incessantes, havia levado seu corpo ao limite. Os médicos não pouparam palavras. Se Charles continuasse a operar no ritmo exigido pela coroa, um derrame grave deixaria de ser um risco distante. Era inevitável. No entanto, o problema não era meramente médico, era constitutional. A lei britânica, com seus séculos de tradição e cláusulas antigas, permitia que um monarca reinante renunciasse à autoridade apenas sob condições muito específicas. Se o governante estivesse totalmente incapacitado, inconsciente ou declarado incapaz de tomar decisões, Charles não se enquadrava em nenhuma dessas situações. Sua mente permanecia alerta, seu discernimento ainda apurado, mas seu corpo estava debilitado. Essa camisa de força legal não deixava escapatória fácil. A escolha diante dele era perigosa. Ele poderia continuar a arcar com todas as responsabilidades da coroa, até que seu corpo o traísse, arriscando não apenas a própria vida, mas também a estabilidade da própria monarquia. Ou ele poderia conceber um caminho que contornasse 1000 anos de tradição, uma manobra tão inédita que não tivesse precedente formal, nem guia, nem garantia de aceitação. Para isso, seriam necessários segredo, coragem e a disposição de confrontar um sistema concebido para resistir exatamente a esse tipo de intervenção. À meia-noite, a decisão estava tomada. Nos corredores silenciosos e sombrios do Palácio de Buckingham, Charles escolheu o segundo caminho. Ele transferiria a autoridade real e funcional para seu filho, o príncipe William, não por meio de um anúncio público, nem por uma abdicação cerimonial, mas por meio de um decreto secreto que preservaria a continuidade do governo e, ao mesmo tempo, protegeria o trono de um colapso. Foi uma escolha nascida da necessidade, da visão de futuro e de uma profunda compreensão do frágil equilíbrio entre tradição e sobrevivência. Naquele momento, a monarquia cambaleou à beira da história, presa entre o peso inflexível do precedente e as exigências urgentes da realidade. E com pulso firme, Charles deu o passo sem precedentes que, silenciosa e irrevogavelmente, remodelaria o futuro da coroa britânica. O rei foi aconselhado por especialistas médicos a priorizar sua saúde e evitar que ela chegasse a um estágio crítico devido às exigências do trono. Mas quem foram as primeiras pessoas em quem o rei confiou? E qual foi a reação delas? Vamos descobrir. A conspiração da meia-noite. Com a decisão crucial tomada, o rei Carlos III convocou as duas únicas pessoas em quem confiava plenamente, para proteger a coroa e o futuro da monarquia, o príncipe William e a princesa Anne. Nenhum assessor foi notificado. Não foram elaborados registros oficiais. A reunião não foi registrada deliberadamente. Nos anais da história, ela não existiria. Era uma reunião secreta no sentido mais puro da palavra, uma convergência dos herdeiros mais leais do reino sob a sombra da crise. O escritório estava trancado, completamente à prova de som e tenuemente iluminado pelo brilho quente de um único lustre. Sombras brincavam pelas paredes, incidindo sobre os retratos solenes de monarcas do passado, que pareciam observar cada ação, testemunhas silenciosas de um momento que testaria a tradição, a lei e a lealdade. Charles caminhou lentamente até o centro da sala, colocando um documento manuscrito sobre a mesa de mogno polido. Não se tratava de uma abdicação, era algo muito mais audacioso e sem precedentes. O decreto detalhava uma transferência parcial da autoridade constitucional cuidadosamente elaborada para manter a estabilidade da coroa, ao mesmo tempo que contornava séculos de precedentes rígidos. Guilherme assumiria agora o controle real sobre funções estatais cruciais, recebendo dignitários estrangeiros, ratificando nomeações, aprovando o consentimento real e detendo o comando militar honorário. Carlos permaneceria rei de título, visível ao público, simbolicamente presente, mas estrategicamente silencioso quando necessário. Era poder sem coroação, estabilidade sem rendição,
William pegou o pergaminho e leu rapidamente, franzindo a testa a cada linha que assimilava. Ele compreendeu imediatamente a gravidade da decisão. O parlamento entraria em erupção num debate acalorado. A imprensa explodiria em especulações. E havia uma pessoa, acima de todas as outras, que veria isso como um desafio direto, um ataque frontal às suas próprias ambições. Camila jamais aceitará isso, disse William em voz baixa, quase num sussurro. Sua voz carregava um peso de preocupação que preenchia o silêncio da sala. A princesa Anne, de pé com os braços cruzados em frente à lareira, não hesitou. Ela não verá isso como preservação, respondeu, com um tom seco e ponderado. Ela verá como apagamento, uma tentativa deliberada de removê-la da influência do Potter, da própria história. Um silêncio pesado se instalou. A tensão era quase palpável. Todos na sala compreendiam a verdade. Uma vez promulgado o decreto, a batalha teórica pela coroa se transformaria em uma guerra muito real. E então, sem aviso prévio, sem anúncio e sem batidas discretas, a porta se abriu de repente. A rainha Camila entrou na sala, sua presença magnética e imponente, rompendo o silêncio como um raio. As deliberações tranquilas e controladas que preenchiam os aposentos privados do rei foram instantaneamente interrompidas. Num único passo deliberado, o confronto inevitável chegara. A guerra pelo coração da monarquia, a luta entre lealdade, ambição e legado, já não se avizinhava. Estava ali. Naquele instante, o próprio palácio pareceu prender a respiração. Sombras dançavam pelas paredes. Retratos de reis e rainhas do passado testemunhavam em silêncio. E dentro da sala, 3 figuras estavam à beira da história, cientes de que nada jamais seria como antes. A luta pela coroa havia passado dos sussurros e da estratégia para o confronto direto. E o primeiro movimento dessa batalha de alto risco acabara de ser feito. Enquanto o rei Charles confidenciava algo ao seu filho, o príncipe William, e a sua irmã, a princesa Anne, a rainha Camila entrou sem ser convidada. O que a teria levado a um momento tão crítico? Teria ela descoberto o plano do rei? E o aceitaria tão facilmente? Agora, vamos mergulhar no confronto explosivo. A rainha Camila ataca inesperadamente. A porta não se abriu por acaso. Ela irrompeu na sala como uma explosão. Nenhum anúncio precedeu sua chegada. Nenhum criado, nenhum lacaio, nenhuma hesitação. A rainha Camila entrou como se já fosse dona do espaço, sua presença preenchendo imediatamente cada canto do escritório. O ar pareceu mudar, carregado de tensão e avisos não ditos. Ela vestia um vestido de seda azul escuro profundo, o tecido fluindo como autoridade líquida, e um colar de pérolas impecável repousava em seu pescoço. Cada detalhe de sua aparência, sua postura, sua expressão, seus passos cuidadosamente calculados, não eram concebidos para o amor, mas para o poder e o controle. Seus olhos percorreram a sala num único olhar deliberado. Primeiro, pousaram no pergaminho que William segurava nas mãos. Então, o olhar dele se voltou para Charles. O veredicto em sua mente foi instantâneo. Ela entendeu exatamente o que havia sido desencadeado. Então, disse ela, com voz suave, quase casual, enquanto se aproximava da mesa. Você decidiu governar sem mim. Seus passos transmitiam autoridade. Seu tom era ameaçador. Ela se aproximou de Charles e pousou a mão em seu ombro. Não era um gesto gentil, nem terno. Era íntimo o suficiente para intimidar, visível o bastante para servir de aviso público. Você não pode transferir poder enquanto estiver vivo, continuou ela, com a voz suave, porém cortante. Um sussurro letal na sala carregada de tensão. Fazer isso o reduziria a um fantoche, e eu me recuso a ser casada com um. William abriu a boca para falar. Camila o silenciou com um olhar que gelou o sangue em suas veias. Se o rei é fraco, disse ela, virando-se lentamente para encará-los, seus olhos percorrendo o céu como os de uma governante avaliando seu domínio. Então a rainha deve carregar o fardo. Isso não é ambição. Isso é estabilidade. Seu olhar voltou-se para Charles. Ela se inclinou o suficiente para falar, como se estivesse compartilhando uma preocupação íntima, suas palavras carregadas de cuidado calculado. Quero corregência, disse ela suavemente, mas cada sílaba era carregada de exigência. Quero autoridade real. Poder igual. Então, a ameaça silenciosa surgiu, calculada e devastadora. Se eu for excluída, acrescentou Camila, deixando cada palavra atingir o alvo como um golpe frio. Os registros médicos do rei serão divulgados amanhã de manhã. O mundo saberá que seu soberano é mentalmente incapaz. O parlamento entrará em pânico. Os mercados tremerão. E esta família vai queimar. A temperatura no quarto pareceu cair gradativamente. As sombras alongaram-se pelas paredes.
Os retratos de monarcas do passado, testemunhas silenciosas do confronto crescente. A princesa Anne deu um passo à frente, sua voz cortando a tensão como aço. Você é uma consorte, disse Anne, deliberada e inabalável. Não um soberano. Minha mãe nunca quis que você fosse nada além disso. A mão de Camila apertou o ombro de Charles. O rei estremeceu, um leve tremor denunciando a pressão do aperto. Você precisa de mim, sussurrou Camila, sem mais esconder a ameaça. William ainda não foi testado. Anne é inflexível. Só eu posso controlar o que acontecerá a seguir. Naquele instante, a guerra privada pela monarquia veio à tona. Não mais confinada a sussurros, decretos secretos ou corredores sombrios. Começara com toda a força, e com aquele primeiro golpe, a rainha consorte derramou sangue. A batalha pela coroa inglesa deixou de ser teórica. Estava viva, cria e terrivelmente real. Camila rejeita sutilmente a transferência da liderança da monarquia para William, apresentando razões pelas quais ela também poderia governar. Mas será que o confronto se limitará à mera desaprovação? Ou o que está por vir é ainda mais chocante e prejudicial? Agora, vamos desvendar como a rainha Camila instrumentalizou a imprensa. O assassinato silencioso. O ataque não veio com sirenes, luzes piscantes ou o som de alarmes. Chegou silenciosamente, invisiblemente, mas com a força de um ataque cirúrgico através das notificações. Ao amanhecer, Londres despertou com uma onda de choque que se espalhou por telas, banners e primeiras páginas. Estado do rei Charles em estado crítico. O pai de William Force deixou isso de lado. As palavras cortaram a cidade como um bisturi. Precisas, afiadas e orquestradas com uma precisão quase perfeita. Alguém havia mirado no coração da monarquia, na vulnerabilidade da própria percepção. Não se tratavam de manchetes especulativas. Eram proclamações, veredictos deliberados dirigidos a uma nação ainda meio adormecida. Fontes anônimas do alto escalão do palácio pintaram um retrato arrepiante do rei. Confuso, esquecido, quase disfuncional. Os detalhes mais íntimos de sua saúde, geralmente protegidos pela mais estrita confidencialidade, foram expostos. Exames cerebrais, sinais vitais e avaliações médicas foram descontextualizados, transformados em armas de julgamento público. A mensagem era inequívoca. O rei estava acabado, incapacitado e dependente. E William? Ele foi retratado como o vilão, o filho ambicioso, isolando um pai indefeso, usurpando o poder sob o pretexto de dever. Cada palavra e imagem contribuía para desmantelá-lo, linha por linha, personagem por personagem. No Palácio de Kensington, William leu os relatórios em silêncio atônito, cada parágrafo o atingindo como um golpe em sua reputação. Seu maxilar se contraiu, suas mãos apertando o tablet, até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Quando finalmente reagiu, atirou-o sobre a mesa do café da manhã. O som ecoou pela sala como um tiro, assustando os funcionários e intensificando a fúria que fervilhava dentro dele. Ela fez isso, disse ele, com a voz trêmula de raiva contida. Apenas 4 pessoas sabiam desses detalhes. Ao lado dele, Kate Middleton mantive a calma, sua presença uma força estabilizadora em meio à tempestade. É guerra psicológica, disse ela suavemente. Ela não está mirando no parlamento ou em políticas públicas. Ela está envenenando a opinião pública. E é brilhante nisso. Em todo o país, essa narrativa começou a se espalhar. A compaixão se espalhou em torno da esposa dedicada e protetora. Suspeita e desconfiança pairavam no ar. A cada hora que a história permanecia nas manchetes, a legitimidade de William se esvaía ainda mais. A cada dia, a própria monarquia parecia mais fraca e frágil aos olhos do público. Enquanto isso, em Clarence House, Camila observava o caos se desenrolar com discreta satisfação. O chá da tarde transformou-se em uma sessão estratégica com editores, aliados políticos e confidentes. Ela aprimorou a história, aperfeiçoando seu ritmo e tom. As pessoas temem mudanças repentinas, disse ela, com firmeza e autoridade. Alimente esse medo nelas, deixe a narrativa se espalhar. Foram emitidas ordens, ocorreram novos vazamentos, surgiram mais insinuações. Os médicos agora são retratados como temendo pela vida do rei, insinuando que somente Camila poderia protegê-lo. Cada decreto, cada palavra, cada gesto de Charles era filtrado por ela. Ao fazer isso, ela se tornou rainha. Ao anoitecer, o primeiro assassinato havia sido consumado. Nenhum sangue foi derramado. Nenhuma espada havia sido desferida. No entanto, a reputação de Guilherme jazia despedaçada no asfalto. E a própria monarquia sangrava sob a dura luz da opinião pública.
Camila explora os meios de comunicação para realizar seu sonho de regência, quando o rei já não consegue mais governar. Mas será que ela terá sucesso? Que contramedidas a família real empregará para salvar a monarquia das garras da rainha consorte? Agora, vamos desvendar o contragolpe secreto para retomar a monarquia das mãos de Camila. A princesa Anne contra-ataca. A princesa Anne não se enfureceu. Ela se mobilizou. Ao amanhecer do terceiro dia de crise, ela já havia dissecado o plano de Camila com precisão cirúrgica. Isolar o rei. Envenenar a narrativa. Tomar o controle através de brechas legais. Cada movimento calculado, cada pausa deliberada, não era a emoção que guiava Anne. Era uma estratégia, aprimorada por décadas de observação da política palaciana e do peso inflexível da coroa. Ana não permitiria uma tomada de poder secreta. Antes que a rede de lealistas de Camila pudesse se reagrupar, Ana convocou discretamente o príncipe William e o arcebispo da Cantuária para Gatcombe Park, sua propriedade particular situada longe dos olhares atentos do palácio e seus espiões. Sem assessores, sem telefones, ninguém que pudesse ser comprometido. Ali, a estratégia podia respirar. Ali, a ação podia ser tomada. Quando William e o arcebispo chegaram, Anne já estava a esperar. Ela não disse nada a princípio. Em vez disso, colocou uma espingarda descarregada sobre a mesa, o metal reluzindo à luz da manhã, e começou a limpá-la com uma precisão lenta e deliberada. O som de aço raspando em aço preencheu o cômodo, pontuando a tensão silenciosa como o tic-tac de uma bomba. Isto já não é uma disputa familiar, disse Anne por fim, com a voz fria, deliberada e inflexível. É uma tentativa de usurpação do trono. Ela expôs o plano com clareza cristalina. Camila havia feito lobby junto a figuras influentes dentro do conselho privado. Caso Charles fosse declarado incapaz de acordo com a lei vigente, Camila obteria poder automático, um assento no conselho de regência como esposa do rei. Um único voto era tudo o que ela precisava para adiar William indefinidamente. Um golpe brando, legal, invisível, lethal. William esfregou as têmporas, sentindo o peso da inacessibilidade do pai. Ela controla o acesso ao pai. Não posso nem falar com ele sem desencadear outra tempestade midiática. É exatamente esse o objetivo, respondeu Anne, com o olhar inabalável. Ela transformou o próprio tempo em arma. Então o arcebispo falou, calmo e ponderado, revelando algo que mudou completamente a diretoria. Já elaborei uma alternativa, disse ele em voz baixa. Um decreto baseado inteiramente nas intenções originais de Sua Majestade. Uma transferência direta e parcial de poder para o príncipe de Gales, ignorando completamente o conselho de regência. Anne fez uma pausa, com as mãos repousando levemente sobre a arma, os olhos semicerrados. Mas é preciso uma coisa, continuou o arcebispo. Uma assinatura recente, dada de livre e espontânea vontade, com testemunhas independentes presentes. Os olhos de Ana se arregalaram, afiados como lâminas. Então, esta noite, disse ela, com voz firme e resoluta, retomaremos o palácio. Ela delineou a operação com precisão militar. Os turnos da guarda seriam alterados sob sua autoridade como coronel honorária. Unidades leais seriam realocadas. Soldados suspeitos foram discretamente removidos. A rede de vigilância de Camila ficaria cega. Não estamos capturando o rei, enfatizou Ana. Estamos confrontando a mentira. William hesitou. Ela vai nos acusar de traição! Anne sorriu, um sorriso fino e ameaçador. Deixe-a em paz, disse ela. De manhã, ela não terá mais um trono para nos ameaçar. Com um último clique, a espingarda foi travada. Isso termina esta noite, declarou Anne, com a voz carregada de inevitabilidade. Sem vazamentos, sem sussurros, sem mais esperas. O contragolpe havia começado. A princesa Ana convocou uma reunião de emergência com a presença de apenas 3 pessoas para finalizar a transferência do poder para Guilherme. Mas qual era a estratégia que ela planejava adotar? E será que ela terá sucesso? Vamos agora analisar como Ana e Guilherme executaram o decreto real. O julgamento da meia-noite. O Big Ben anunciou aos 11, seus sinos melancólicos ecoando pela quietude de Londres. Dentro do palácio de Buckingham, os corredores estavam estranhamente silenciosos, esvaziados com a precisão de um ataque cirúrgico. Os guardas leais à princesa Anne permaneceram imóveis, alertas e inabaláveis. O poder já havia mudado dentro daquelas paredes. Simplesmente ainda não havia se manifestado. O príncipe William caminhava silenciosamente por uma passagem lateral, vestido discretamente de preto, ladeado pelo arcebispo da Cantuária e 2 dos mais importantes juristas constitucionais do reino. Não havia câmeras, nem multidões, nem pompa. Não se tratava de uma coroação.
Foi uma provação, um acerto de contas. No final do corredor, sob a luz tênue de um abajur, a princesa Anne esperava. Ela não disse nada. Ela simplesmente acenou com a cabeça em direção à pesada porta de carvalho. Ela está lá dentro, disse Anne, em tom seco, e está gravando. A revelação mudou tudo. Não haveria mais assinaturas secretas, nem transferência silenciosa. Se isto terminasse esta noite, terminaria à vista de todos. Abra a porta, ordenou William. As dobradiças rangeram sob o peso dos séculos quando a porta se abriu de par em par. O rei Charles estava deitado, apoiado em almofadas macias, pálido e exausto. Imediatamente, Camilla se levantou, colocando-se entre os homens e o rei, como se pudesse proteger fisicamente a verdade. Este é o quarto particular do rei, disparou ela. Retirem-nos! Ninguém se mexeu. O silêncio na sala transmitia uma autoridade maior do que qualquer palavra. Os saltos de Ana batiam no chão de mármore com precisão deliberada, cada passo como um martelo judicial. Estamos aqui para fazer cumprir a vontade legítima do rei, declarou ela. William ajoelhou-se ao lado do pai. Segurando-lhe a mão delicadamente, ele disse, pai, precisamos terminar com isso esta noite. Com a voz firme, mas urgente, Camilla reagiu, enfiando um documento dobrado nas mãos trêmulas de Charles. Assine isto, exigiu ela. Estão forçando você a abdicar. Basta, entoou o arcebispo, erguendo a cruz sobre o peito. Sua voz era calma, categórica. Vossa Majestade, Rainha Consort, coagir um monarca reinante a assinar um documento constitucional sem testemunhas legítimas constitui traição. Nos termos da lei de 1351, a palavra traição ecoou pela sala como um raio. Camilla paralisou. Depois assumiu uma expressão de desespero fingido. Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela caía de joelhos, agarrando a mão de Charles. Eles querem te apagar! Ela soluçou teatralmente. Eles querem nos humilhar. Charles hesitou, mas a atuação de Camilla não se sustentou. Se vocês assinarem esse decreto, ela sibilou para William e Anne, vou expor tudo. Vou declará-lo insano. Vou destruir essa dinastia. Anne deu um passo à frente, com a voz fria e calculada. De sua pasta de couro preta, retirou um envelope amarelado, lacrado com cera carmesim. Você concordou com isso, disse Anne, erguendo-o no ar. Pacto de Sandringham, 2005. Assinado por você. Testemunhado pela Rainha Elizabeth II e pelo Príncipe Philip. A cláusula 4 foi lida em voz alta, lentamente. Cada palavra, um nó que se apertava cada vez mais. Qualquer interferência na sucessão anularia o casamento, revogaria todos os títulos, removeria a residência e apagaria todo o status. Sem apelação, sem misericórdia. Camilla desabou em silêncio. Então Charles sentou-se ereto, com os olhos claros e a voz firme. Eu nunca fiquei confuso, disse ele. Eu estava observando. Você falhou. Ele pegou a caneta e assinou o decreto. William o seguiu. Anne e o arcebispo testemunharam o ato. 23-55. A sentença foi executada. Anne se virou para Camilla. Você vai embora. Esta noite. 2 guardas a escoltaram para fora. A porta de carvalho se fechou com uma frieza definitiva. O eco de um tribunal esvaziado após a sentença. O julgamento havia terminado. A coroa havia proferido a sentença. A princesa Anne e o príncipe William arquitetaram um plano engenhoso, à meia-noite para que o rei assinasse um decreto que faria com que William herdasse o trono, deixando Camilla sem poder para se opor. Mas será que o decreto permanecerá nas sombras ou virá à tona? Sem deixar margem para rejeição? Vamos descobrir. A transferência silenciosa. 7 dias haviam se passado desde a tempestade no palácio de Buckingham, mas a nação só recebeu o que precisava ouvir. Exatamente às 18 horas, a BBC interrompeu sua programação regular, transmitindo uma declaração curta e objetiva do Palácio de Buckingham. Sem floreios, sem emoção, apenas o mínimo necessário de fatos. A rainha Camilla se afastaria de todos os seus deveres públicos por motivos de saúde e se mudaria para uma propriedade privada na Escócia. As palavras eram simples, quase banais, mas sua implicação era clara. O capítulo estava encerrado, a ameaça neutralizada. Minutos depois, surgiu um segundo anúncio, com um tom cuidadosamente legal, quase monótono, mas carregado de significado. O rei Carlos III havia assinado um decreto especial concedendo poderes constitucionais ampliados ao príncipe de Gales. A redação era meticulosa, precisa, quase burocrática, mas seu efeito era inegável. A administração diária do reino agora estava firmemente nas mãos de Guilherme. A transferência estava completa, porém invisível.
Não houve alarde, nem cerimônia na sacada, nem juramentos prestados em público. A transição de poder foi executada de forma discreta, decisiva e com uma precisão que só séculos de tradição poderiam compreender. Naquela noite fria e cinzenta de Londres, o príncipe William estava sozinho na varanda do Palácio de Buckingham. Abaixo dele, a cidade se movia alheia à proximidade do colapso. O trânsito zumbia à distância. Os sinos do Big Ben badalavam as horas e o vento agitava seu casaco. Ele não acenou, não sorriu. Simplesmente olhou, contemplando a cidade que agora servia de fato, mesmo que ainda não oficialmente. A Trysdale, Kate aproximou-se silenciosamente, colocando a mão sobre a dele. Nenhuma palavra foi trocada. Não havia nada a dizer. Não era um momento de celebração, nem de tranquilização. Era um momento de aceitação, de reconhecimento do peso que agora repousava sobre os ombros de William, a gravidade de uma monarquia preservada à beira do colapso. Ele olhou para o celular. Uma única mensagem da princesa Anne iluminou a tela. Ela chegou à Escócia. Acesso garantido. Sem volta. Ele escureceu a tela. Naquele instante, a transição estava completa. A monarquia havia sobrevivido não por meio de espetáculos, nem por aplausos, mas por meio de ações decisivas e paciência calculada. Nenhuma coroa havia caído, nenhuma dinastia havia desmoronado. O palácio fora expurgado de ameaças, a ilusão de controle desfeita e o futuro selado pela necessidade. Décadas depois, os historiadores olhariam para trás, em busca do momento em que o poder realmente mudou de mãos. Não encontrariam desfile, nem multidões em festa, nem declaração pública. Veriam apenas um decreto manuscrito assinado às 23h55, uma porta se fechando silenciosamente e a sutil e invisível execução de um planejamento secular. E em algum lugar, escondido nos arquivos da Casa Real, o Pacto de Sandringham permaneceria intocado, um testemunho silencioso da visão de uma rainha anterior. Era a prova de que, muito antes da crise chegar, o reino havia sido protegido, preparado para essa conclusão precisa e inevitável. A coroa resistiu, a monarquia resistiu e, das cinzas da traição e da intriga, uma nova era começou silenciosamente. Foi anunciada a abdicação do trono do rei Charles para William, deixando claro que Camila também deixaria o reino. Mas como William governará? Manterá o status quo ou criará uma nova abordagem de governo? Vamos agora desvendar a visão de William para uma nova monarquia, o futuro rei. Com a coroa agora firmemente em suas mãos, o príncipe William assume um papel que deixou de ser simbólico. A transferência de poder, silenciosa e decisiva, conferiu-lhe autoridade não apenas no título, mas na prática, uma oportunidade rara e delicada para um monarca moldar a própria instituição. Longe das cerimônias públicas, do escrutínio da mídia e do brilho da tradição, William examina a monarquia secular com a precisão de um estrategista, questionando cada costume, cada regra tácita, cada precedente que se manteve por gerações. Fontes internas dizem que ele tem pouca paciência para esse raciocínio. Sempre fizemos assim. Para ele, a monarquia não deve ficar congelada no tempo. Ela precisa evoluir, adaptar-se e perdurar. Não se trata de uma revolta imprudente ou de uma rebelião dramática. Trata-se de uma reforma cuidadosa e deliberada, concebida para fortalecer a relevância da monarquia no mundo, ao mesmo tempo que honra sua rica história. Cada decisão, cada gesto, cada ato público carregará agora o peso da intenção e da visão de futuro. Não mais apenas um símbolo. A autoridade de William é ativa, deliberada e profundamente pessoal. Ele moldará a monarquia não apenas como ela tem sido, mas como ela precisa ser. Uma instituição resiliente, capaz de equilibrar tradição e progresso. Em entrevistas e conversas privadas, William deixou claro que mudanças estão a caminho. Não serão abruptas nem radicais, mas sim ponderadas e criteriosas, visando garantir que a monarquia continue sendo respeitada e acessível ao público. Desde a forma como se relaciona com o público, passando pelas suas tradições internas, até a forma como interage com os meios de comunicação e o mundo em geral. Todos os aspectos estão a ser repensados. A monarquia não ficará estagnada. Irá evoluir, adaptar-se e modernizar-se, mantendo, contudo, a dignidade e a continuidade que a definiram durante séculos. Até mesmo os elementos mais sutis da percepção pública estão sendo repensados. Pequenos gestos cuidadosamente escolhidos, aparições estratégicas e declarações ponderadas serão usados não para impressionar, mas para inspirar confiança. A monarquia, sob o comando de William, comunicará, tranquilizará e demonstrará que está viva, engajada e capaz de uma liderança ponderada. Ela não dependerá mais apenas do peso passivo da história.
conquistará seu lugar a cada dia por meio de ações, discernimento e visão. No entanto, a autoridade acarreta responsabilidade. William compreende que cada escolha, cada reforma, cada declaração pública terá consequências. Os olhos da nação, 2 historiadores e do mundo já estão voltados para ele. Ele deve agir com decisão, mas com sabedoria, equilibrando continuidade e inovação. Dever e discernimento pessoal. Este é o início de uma nova era. A monarquia sobreviveu a crises, intrigas e traições. Agora, sob a liderança de William, ela evoluirá, não por meio de espetáculos ou pompa, mas por meio de ações calculadas e deliberadas. Cada decisão refletirá sua visão. Uma monarquia moderna, relevant, resiliente e preparada para enfrentar os desafios do século XXI. A era da administração passiva chegou ao fim. A era do reinado de William, ponderado, confiante e decisivamente no controle, começou de forma silenciosa e irrevogável. A história lembrará este momento como aquele em que a tradição encontrou a visão de futuro e uma nova monarquia emergiu, mais forte, mais estável e preparada para o mundo que agora governa. Então, o que você acha da passagem do trono do rei Charles para William? Ele poderia ter estabelecido um novo precedente na monarquia britânica? Gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.